Salve guerreiro, salve guerreira, força e honra! Hoje nós começamos mais uma lei, a pedido dos nossos próprios alunos, o Estatuto do Desarmamento direto ao ponto, com foco na letra da lei, material marcado para você realizar o seu projeto de se tornar policial. Roda a vinheta! É isso aí, pessoal. Voltamos aí para mais uma super aula. Espero que você esteja gostando aqui dos vídeos que está acompanhando no canal. E se você estiver chegando agora, já peço a você, dá uma voadora aqui no like no vídeo, tá? Além disso, inscreva-se no canal, marque o sininho de notificação e deixa aí seu comentário. Lembra que estamos num desafio. Será que o Marcelo Adriano melhorou a letra dele ou tá aquele garrancho de sempre? Vou dizer a você que nessa aula você vai se surpreender. Eu não sei se negativamente, mas que você vai se surpreender, eu não tenho dúvida que você vai. Valeu? Vamos direto ao ponto. Estamos agora, já gravamos a Lei de Execuções Penais. Se você procurar, você vai ver aí algumas aulas. Disponibilizamos em um curso específico. Vou deixar o link aqui para você acessar o curso completo da Lei de Execuções Penais. E vamos utilizar o material do Arte da Aprovação. Por quê? Material, cara, direto ao ponto, grifado na letra da lei. Que é o que esse tipo de legislação, a forma como esse tipo de legislação é cobrado pelas bancas, direto na letra da lei. Isso aqui com as marcações específicas, em negrito, em coloração diferente, sublinhado, naquilo que tem maior probabilidade de cair na prova. Veja, quando é letra de lei, não tem que ficar perdendo tempo vendo doutrina, vendo aula complexa, aprofundada. Não, é letra de lei com os comentários e observações que vão facilitar o seu entendimento. Basta isso, tá? Lembrar que eu vou deixar aqui o link do grupo de estudos. Se você estiver prestando esse concurso, entra aqui porque é um link direto objetivo, justamente para que você seja aprovado. São poucas pessoas com dicas interessantes ali para que você seja efetivamente aprovado. Também vou deixar o link do Arte da Aprovação aqui. Se por acaso você estiver interessado em estudar com a Arte da Aprovação, esse material é muito interessante e todos os materiais deles são assim também. Valeu? Vamos lá, então, para o nosso primeiro ponto aqui na Lei de Execuções Penais, iniciando por analisando o material. Valeu? Veja aqui, observações sobre o material. Esse aqui específico eu baixei lá para a Polícia Penal, então serve para a Polícia Penal, ok? Veja aqui, ela tem o material tem uma grade de informações iniciais aqui. Essas informações são informações rápidas que podem cair na prova e vão te orientar no estudo, tá? A gente vai ver cada uma delas, fique tranquilo, ó, com marcações específicas, ó, a palavra exceto aqui marcada, proibido aqui marcado, ou seja, são informações que vão fazer a diferença na hora de você memorizar o conteúdo, tá? Os principais entendimentos simulados do STJ, do STJ aqui no caso, né? Muito importante. Princípio da insignificância, melhor dizendo. Excepcionalidade no STJ e no STF. Tá? Vamos ver também. E a partir daqui a letra da lei, ó. Presta atenção. Veja como está marcado com letra, com negrito. Olha aqui, ó. O foco aqui é no verbo, por exemplo. Tá? E é com esse material que a gente vai, então, gravar toda a lei de execuções penais e disponibilizar aqui para você, tá? Então, toda a lei de execuções penais vai ser disponibilizado aqui para que você possa arrebentar na hora da prova e realizar o seu sonho, o seu projeto de se tornar policial. Vendo o Estatuto, então, do Desarmamento. Vamos, então, para essas informações rápidas, que podem ser cobradas em prova e que você bate o olho, já tem acesso imediato, facilitando a memorização. Estamos falando, é óbvio, da Lei 10.826, que versa sobre o Estatuto do Desarmamento, dispõe sobre o registro, porte, posse e comercialização de armas de fogo e munições, sobre o Sistema Nacional de Armas, SINARME, e define crimes, além de dar outras providências, tá? Então, outras providências também são dadas. Vamos lá para as informações rápidas. Primeiro, Estatuto do Desarmamento. Veja aqui, ó, como eles fazem o destaque, eu acho bem interessante isso aqui. Esse termo não consta na lei, ele é dado pela doutrina, tá? Então, deve vir o número da própria lei, 10.826. Mas se na prova vier Estatuto de Desarmamento, não será errado. Bem jurídico tutelado, e a segurança jurídica é a incolumidade pública. Por quê? Porque se entende que arma, não vou entrar nesse mérito, tem um canal relacionado a armamento e tiro, né? Se você quiser me procurar, Marcelo Adriano Operacional, sou inclusive instrutor de tiro. Meu curso é uma pós-graduação em docência de tiro, 100% online. Se você conhecer, manda mensagem que a gente informa para você. Especialmente se você estiver fazendo concurso na área policial, ou se já é policial e exige título.
É muito legal também, você vai ter uma pós-graduação relacionada à sua área especificamente, que é armamento e munição, tá? Então, qual é o bem jurídico tutelado? Segurança pública e a incolumidade pública, porque entende que armamento é algo perigoso, ok? Decretos regulamentadores. Então, eu tenho aqui o decreto 11.615 de 2023, ele é novo, foi feito por esse governo agora, tá? E o decreto 9847 de 2019, que foi bem fragmentado em razão de que vários dispositivos foram revogados aí por vários outros decretos que foram editados depois, ok? Vamos lá, outro ponto importante, de quem é a competência para o julgamento? Em regra, é competência da Justiça Estadual para o julgamento dos crimes relacionados nessa lei, tá? No tráfico internacional de armas, aí é da Justiça Federal, tá? Então, os crimes aqui, regra, grande regra, Justiça Estadual, tá? Mas se for tráfico internacional, Justiça Federal. Outro ponto importante, o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito deixou de ser considerado hediondo, então não é mais hediondo, tá? Deixou de ser considerado hediondo. Próximo, crimes hediondos, que advém da Lei 13.964, apenas o crime de porte ou posse de arma ilegal de arma de fogo de uso proibido, de comércio ilegal de arma de fogo e tráfico de armas são considerados hediondos. Só que aqui, o que nós temos, tá? Que analisar na lei, tá bom? Aqui no pacote anticrimes, né? Foi o pacote anticrimes que trouxe essa mudança, tá? Vamos lá, artigo 12 e 14, posse e porte legal de arma de fogo, acessório e munição. São tipos mistos alternativos. São tipos mistos alternativos, são aqueles tipos com vários verbos, cometendo se enquadrando em um só dos verbos, já está configurado o crime, tá? Vamos lá, são tipos mistos alternativos. Isso significa que a prática de duas ou mais condutas escritas no tipo não configura concurso de crimes, de modo que a gente responderá por um único crime. Então, cometeu só um dos verbos, já comete o crime. Se cometer mais de um dos verbos, não é concurso de crime, somente será um crime. Outro ponto importante, se houver roubo, extravio, furto de arma de fogo, propriedade deve comunicar à unidade policial local mais próxima e posteriormente à PF, certo? Qual é o prazo? É imediatamente. Imediatamente. Se for empresa, o prazo é de 24 horas depois de ocorrido o fato. Então, se você tiver arma de fogo, um dia provavelmente terá, se está na área policial, furtaram sua arma, vai para a delegacia de polícia civil mais próxima, já registra. Depois, com esse boletim é que você vai na Polícia Federal, ok? Se for empresa, e em que prazo? Imediatamente. Tem que fazer isso imediatamente. E se for empresa, o prazo é 24 horas depois do fato. Vocês viram que o material está aqui, ó, com essa informação em caixa alta, isso ajuda na memorização, tá? Artigo 13, caput e parágrafo único. São os únicos crimes de mera conduta do Estatuto. Tudo bem? Então, o artigo 13, caput e o parágrafo único são os únicos crimes de mera conduta. Todos os demais são crimes formais, são infrações de menor potencial ofensivo, ok? A omissão de cautela é o único crime culposo. Então, é possível omissão de cautela? Sim, a gente vai ver detalhadamente cada um desses institutos para você entender. Por enquanto, vai decorando essas informações. Outro ponto importante, o Estatuto de Desarmamento não prevê contravenções penais. Por quê? Porque até um tempo atrás, antes do Estatuto, a posse legal de arma de fogo era uma contravenção penal. Tem banca que explora isso ainda hoje, pra você ter uma ideia, tá? Então, não é mais contravenção penal. Vamos lá. Posse e porte simulacro e afins não é considerado arma de fogo, tá? Portanto, não pode ser enquadrado nos tipos de posse legal de arma de fogo. Então, se o cara tiver com posse e porte de simulacro e afins, não vai haver esse enquadramento. Além disso, próximo ponto, para a STF, a arma desmuniciada deve ser considerada objeto do crime de posse e porte ilegal, ok? De arma de fogo, mas não servirá para aumentar a pena no roubo. Então, se o cara foi lá com uma arma que está desmuniciada, não serve para o aumento de pena, desculpem, não serve para o aumento de pena por não gerar a periculosidade, por não gerar o risco, mas se enquadra na posse e porte de arma de fogo, posse e porte legal de arma de fogo, tá? Quando for necessário, quando for o caso de tráfico internacional, tráfico internacional de armas de fogo, onde a ação se iniciar no território nacional e se encerrar no estrangeiro, a ação será processada pela Justiça Federal.
Então, tráfico internacional de armas de fogo, Justiça Federal, os outros demais crimes ou outras circunstâncias normais ali serão, então, Justiça Estadual como regra. Para o STJ, receptação e porte ilegal de armas são crimes autônomos e possuem momentos consecutivos diversos, portanto, não há consumação. Consunção, melhor dizendo. Um não absorve o outro. Então, não há consunção para receptação e porte ilegal de arma de fogo. São crimes que acontecem em momentos diversos. Então, um não absorve o outro. Tá vendo cada dicasinha interessante que vai orientar todo o seu estudo dessa matéria? A comercialização de arma de brinquedo ou simulacro é proibida nos termos do Estatuto, ok? É proibido. Artigo 15. Disparo de arma de fogo. Revogou o artigo 23 da Lei de Contravenções Penais. Então não existe mais a contravenção. Como eu já disse, não tem nenhuma contravenção. Agora, disparo de arma de fogo é crime. Crime autônomo, especificado aqui, como nós veremos. Todos os crimes são afiançáveis. Presta atenção. São afiançáveis, exceto o porte de arma de fogo de uso proibido do artigo 16, 17 e 18, pois passaram a constar da Lei 8072 com o PAC, hediondos são inafiançáveis, ok? As disposições que falavam sobre inafiançabilidade e vedação à liberdade provisória foram julgadas inconstitucionais. Então, não existe mais a situação de não haver a possibilidade de liberdade provisória. Mais um ponto importante, não se aplica abolição crimes temporário, ou seja, os artigos 30, 31 e 32 ao delito de porte de arma de uso restrito, ok? Não haverá abolição crimes temporário ao delito de porte de arma de uso restrito. Abolição crimes temporário aplicava-se apenas e tão somente ao crime de posse ilegal de arma de fogo, ou seja, de uso permitido. STJ. É possível a aplicação do princípio da consunção nos crimes de roubo e porte de arma quando ficar devidamente comprovado o nexo de dependência ou subordinação entre as duas condutas e que os delitos foram praticados em mesmo contexto fático. Então, o indivíduo pegou a arma, certo? E foi lá roubar. Não vai responder pelo porte ilegal de arma de fogo. Simplesmente isso, tá? Para o STF, são inconstitucionais decretos que, editados com base no poder regulamentar, inovaram a ordem jurídica e fragilizam o programa normativo estabelecido pela Lei 10.826, Estatuto do Desarmamento. Esses decretos são inconstitucionais porque exorbitam os limites outorgantes ao presidente da República para editar decretos, ok? E aí foram vários adins dos decretos da época dos decretos da ADI, né, na realidade, dos decretos da época do Bolsonaro, que houve uma liberalização maior de armas. Não entra no mérito, mais uma vez. Só foca naquilo que pode cair na sua prova. E aqui, ó, tá em negrito e tá com atenção em vermelho. A Lei 10.826 só existe, na Lei 10.826, só existe crimes com penas de detenção. Posse irregular de arma de fogo, certo? E artigo 13, omissão de cautela. Então, detenção, só o artigo 12, posse irregular de arma de fogo e omissão de cautela, ok? Esses são crimes que cabem o início da pena como detenção. Todos os crimes de ação penal pública é incondicionada. Então, não existe no Estatuto do Desarmamento crime de ação penal pública condicionada à representação ou crime de ação penal privada, né? Crime de ação penal privada. É importante porque são informações gerais, você não vai ter que decorar em cada crime. Não vai ter que decorar em cada crime, entendeu? Vamos lá, arma desmuniciada é crime. Não tem essa de não gerar periculosidade, ok? É crime. Arma quebrada, absolutamente ineficaz. Atipicidade não é crime. Então aqui eu tenho uma arma funcional que pode atirar, mas está desmuniciada. É crime. Se a arma está quebrada, é absolutamente ineficaz. Atipicidade, tá? Atipicidade. Demonstrada por laudo pericial a inaptidão da arma de fogo para disparo, é a típica conduta de portar ou possuir a arma de fogo diante da ausência da afetação do bem jurídico, incolumidade pública, tratando de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio. Outro ponto importante. Posse de munição sem arma é crime. Em alguns casos já foi aplicado o princípio da insignificância. Mas aí, em alguns casos, dependendo do caso concreto, ok? Agente encontrado com várias armas, todas permitidas, um crime só do artigo 12. Todas restritas, um crime só do artigo 16, que é crime de arma de uso permitido ou arma de uso restrito.
tá? Permitida, mas restrita, concurso formal, pois o artigo 16, além da paz pública, protege também a seriedade dos cadastros do Sinarme, ok? Então aqui eu teria um concurso formal, se for arma permitida, mas arma restrita. Isso por quê? Para aquelas pegadinhas de prova, né? Vai que vem uma pegadinha aí com a historinha de Mébio e Tício, você já sabe qual é o posicionamento. Além disso, arma na boleia de comunhão, configura porte, tá bom? E não posse. Por quê? Porque a galera fala, não, mas espera aí, mas a boleia do caminhão não é considerado ali a casa do indivíduo? Negativo. Se estiver na boleia do caminhão, se configura porte e não a posse, como se estivesse em casa, pois isso indica um lugar determinado e não móvel, conhecido e sem alteração de endereço, ok? Então não pode ter alteração de endereço. E o caminhão não tem endereço. Próximo, fabricar arma de fogo. Parágrafo 1º do artigo 17. Comércio ilegal de arma de fogo. Hediondo. Os estados não podem legislar sobre porte de arma de fogo. Então não tem essa de o estado querer legislar. Quem vai legislar é somente a União. Desse modo, é inconstitucional a lei distrital que dispõe sobre arma de fogo, que não é de hipóteses não prevista na legislação federal de regência, notadamente Lei Federal 10.826. Isso por quê? Porque o Distrito Federal, ele regulamentou o porte de arma de fogo para procuradores, salvo engano. Foi ingressada uma ação direta de constitucionalidade e foi considerada, então, inconstitucional. Por quê? Pelo vício da iniciativa, na realidade, da competência para legislar. Os estados não podem legislar sobre porte de arma de fogo. Próximo bizu aqui importante. Ó. A Corte Especial do STJ decidiu que, uma vez realizado o registro da arma, o vencimento da autorização não caracteriza ilícito penal. Então, a arma regularizada, registrada, tudo certinho, e aí venceu. Por quê? Se você verificar o tipo penal, tá? A interpretação, desculpe, a interpretação é de que, se estiver com o registro vencido, está em desacordo com a lei, consequentemente o crime. O STJ diz que não caracteriza ilícito penal, mas mera irregularidade administrativa que autoriza a apreensão do artefato e a aplicação de multa, e não a prisão, por exemplo. Tal entendimento é, todavia, restrito ao delito de posse ilegal da arma de fogo de uso permitido. Não se aplica ao crime de porte ilegal de arma de fogo, muito menos ao delito de porte ilegal de arma, ou posse, ilegal de arma de fogo de uso restrito, ok? Cujas alternativas são diversas e a reprovabilidade mais intensa. Tá? Então, o indivíduo tem uma arma de fogo de uso permitido, está lá na casa dele e venceu ali o registro. Não é crime. A arma pode ser apreendida sim, porque pode ser considerado ilícito civil, segundo o STJ. Tá? Atenção aos entendimentos simulados do STJ. Presta atenção. Súmula 513. Abolição o crime extemporário previsto na Lei 10.826 aplica-se ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimindo ou adulterado, praticado até 23 de 10 de 2005, que é quando previa a lei. Súmula 668. Não é hediondo o delito de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido, ainda que com numeração, marca ou qualquer outro sinal, raspado ou suprimido ou adulterado, ok? Veja que essa súmula é de 2024, tá vendo como está em amarelo? Se é de 2024, pessoal, uma probabilidade grande de vir a nossa prova. Saladrino, mas súmula, cara, por isso que esse material é bom, porque ele traz somente aquilo que é importante para a sua aprovação, tá? Acho que eu estou me amarrando nesse material. Vamos lá, ponto importante antes da gente começar a nossa lei, para finalizar então essas dicas iniciais e rápidas. Por quê? Porque isso orienta o estudo de toda a lei a partir de agora. Orienta o estudo de toda a lei. E depois, quando você cair dentro da letra de lei, que é mais importante, você vai só buscando e se vier alguma pegadinha, você consegue ali resolver na sua prova. Por isso que é interessante agora, depois que a gente vê essa primeira parte, você voltar a ler e memorizar, principalmente com foco naquilo que está marcado, ok? Vamos lá, princípio da insignificância. Excepcionalmente, o STF e o STJ admitem a aplicação do princípio da insignificância. A jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça apontava que crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei 10.826 de 2003 são de perigo abstrato,
sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública, ó, e a paz social. Foi isso que a gente explicou lá nas primeiras observações. O objeto jurídico dessa lei é segurança pública e paz social, e não a incolumidade física, por exemplo, pelo disparo em si. Tá? Então tem que se olhar o todo, o objeto todo da lei, tá? Colocando em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada da arma de fogo. Então, a segurança pública e a paz social, ela é colocada em risco só com a munição, mesmo que sem arma de fogo. Por quê? Porque, afinal de contas, o cara pode estar levando uma quantidade considerável de munição para uma organização criminosa. Certo? Por esse motivo, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e porte de arma de fogo ou munição. Essa corte passou a acompanhar a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que admite a incidência do princípio da ineficácia na hipótese de posse de pequena quantidade de munição desacompanhada de armamento hábil para deflagrá-la. Então vamos imaginar minha esposa, por exemplo. Tá? Eu peço, meu amor, traz uns 5 munições aqui para mim. Ela coloca na bolsa e vem. Claro que tem a questão do dolo, né, e tudo mais. Não vamos entrar nesse mérito. É só a título de exemplificação para você entender. Opa, parou. Tinha 5 munições e sem arma para deflagrar. O princípio da insignificância pode ser aplicado. Que, por sua vez, exclui, então, a tipicidade. Ok? Vamos lá. Para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se aferir a situação concreta trazida nos autos de sua incidência. Peço desculpas aí pela tosse, tá? Tá bastante frio aqui, esfriou de uma hora para outra, e agora eu tô com um pouco de alergia. Tudo bem? Vamos lá. A sexta turma desta casa, alinhada ao Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância nos crimes previstos da lei, tá? Esclarecendo que a ínfima quantidade de munição apreendida aliada à ausência de artefato bélico apto ao disparo evidencia a inexistência de risco à incolumidade pública, ok? Então, de novo, pouquinho de munição sem a arma pode ser aplicado o princípio da insignificância, ok? Bem, feita essa primeira introdução com esses principais temas, a gente vai dar uma pausa, você vai respirar, e aí a gente volta, começando com a letra da lei em si. Valeu? Espero que tenham gostado. Se for novo no canal, inscreva-se, marque o sininho de notificação, deixe seu comentário. Que lei você quer que a gente comente aqui? Tá? Além disso, curta, dá uma voadora e compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai aproveitar de verdade. Valeu? E continuamos aqui justamente para você realizar o seu projeto de se tornar policial.